Seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana um papo muito legal com pessoas inspiradoras, né? Pessoas que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa busca constante aí pelo autoconhecimento. Bom, antes de eu anunciar aqui o meu convidado desta semana, 2 rápidos recadinhos para você. O primeiro deles é que agora, além de você ouvir, você também pode assistir as conversas aqui do 45 do Primeiro Tempo no meu canal no YouTube, recém-lançado. Vai lá, se inscreva, notifique naquele sininho que te avisa quando tem um episódio novo. Deixei, inclusive, meu link, o link do YouTube no meu Instagram, o patricksantos.oficial. E o segundo deles, o segundo recado, é convidar vocês para assistir o documentário Pausa, o Intervalo do Mundo, que está disponível gratuitamente ali pelo YouTube. Um olhar, né, sobre esses tempos pandêmicos. Tem gente muito legal por lá, tem o físico Marcelo Gleiser, o sociólogo Domênico De Masi, a filósofa Lúcia Helena Galvão, o arquiteto Ciro Pironde, o músico Tony Bellotto, enfim, um timaço de gente refletindo sobre esse momento que estamos atravessando. Bom, chega de recado, vamos ao que interessa. Meu convidado desta semana é muito especial. Eu o conheci há pouco tempo, através de uma pesquisa que eu estava fazendo, e fiquei encantado com o seu trabalho. Vamos lá, vou tentar explicar aqui quem é. Ele é bioarquiteto, é um pouco esse conceito, né, que combina arquitetura, meio ambiente, recursos naturais. Ele também é um empreendedor social e dos bons, dos fortes. Ele é pós-graduado, olha só, em games cooperativos, que é uma metodologia que aplica gincanas com jovens do mundo inteiro para transformar a realidade. Enfim, mas acho que no fundo, esse cara é um apaixonado por gente, um apaixonado por pessoas. Eu estou falando do Edgar Gouveia Júnior, que além de tudo isso que eu acabei de falar há pouco, também é ex-jogador de vôlei, foi jogador de vôlei profissional. Aliás, quem acompanha aqui pelo YouTube deve achar que ele é pequenininho, mas não. Acho que ele tem quase 2 metros de altura, né, Edgar? Tudo bem, cara? Bom dia, Patrick, tudo bom? Um prazer estar aqui com você. É verdade, você revelou meu segredo. Assim, muita gente me conhece pelo vídeo e toma um susto quando me encontra pessoalmente, né? Porque pensa que eu sou pequenininho, não, eu tenho 1,98 m. Caramba! Parece mais, né? Então dá um susto nas pessoas. Agora você já tirou essa surpresa. Ou vôlei ou basquete, né? Que a altura é fundamental. E você foi profissional mesmo, né, cara? Eu estava pesquisando que você é da geração de prata, cara, daquela turma ali. Como é que... Eu jogava já na geração de prata, eu sou entre a geração de prata, eu sou da geração de ouro, na verdade. A geração de prata foi Renan, a Mauri, Zé Roberto, William, Montanaro. E aí teve a de ouro, que foi o Maurício, o Marcelo Negrão, o Giovanni. A gente está bem no meio dessa. Eu sou da geração da idade do Pampa. Legal. Que legal. Eu acompanhei, eu vi que você jogou. E você jogou, acho que até 20 e poucos anos, né? Acho que... Joguei até 26, até 24, na verdade. Eu parei cedo, eu quis voltar a estudar. Mas aí o pessoal me chamava de novo, então eu joguei mais 2 campeonatos. Então eu parei com 26. Que legal. A gente vai falar um pouquinho mais da tua história, o Edgar. Mas assim, cara, deixa eu dar uma contextualizada aqui. Cara, eu estava assistindo O que eu quis te trazer aqui? Eu estava assistindo um evento que acho que você participou com o Charles Eisenstein, que é um escritor, filósofo, pensador contemporâneo, no evento que você participou com ele. E eu achei demais, cara, porque primeiro que eu leio, o Charles ele tem um livro que é lindíssimo, né? Cujo título, para mim, não conheço outro título mais bonito, né? O mundo mais bonito que os nossos corações sabem ser possível. Eu li esse livro, fiquei encantado, enfim, a partir daí eu comecei a segui-lo. E aí, nesse papo, cara, vocês estavam falando exatamente sobre esse momento que a gente está atravessando, né, em função da pandemia, essa coisa da separatividade, né? Como a gente foi se separando um pouco da natureza, e vocês começaram a refletir sobre todos esses impactos. Acho que foi bem no auge ali da pandemia, essa conversa que você teve com ele. E a partir dali eu fui conhecer um pouco a tua história, cara. Fui pesquisar, e aí eu vi essa questão que você faz da gincana, né? Esses eventos, fui conhecer a tua história. Você também tirou um sabático ali, quero falar um pouco sobre isso. Te transformou, né, a tua vida. Mas acho que, fundamentalmente, cara, eu achei muito legal no teu trabalho, que eu acho que você trabalha com engajamento, cara. Engajamento, né? Acho que mais do que nunca a gente está vivendo um momento super complicado, cara.
Então as pessoas, energeticamente, né, tá tudo muito difícil, cara. E aí, por que eu quis te trazer aqui? Para trazer um pouco esse olhar, né? Que essa coisa dessa mudança da sociedade civil, né? Como a gente consegue fazer grandes mudanças, que essa é a tua prática do trabalho, que eu quero ouvir um pouquinho você. Então, cara, para começar o nosso papo, fala um pouquinho como é que funciona isso, Edgar. E, cara, mais uma vez te agradecendo aqui a aceitar o convite, cara. Vamos lá. Vamos embora. Prazer, Patrick. Como funciona isso? Na verdade, ele vem de um desejo forte, né? Ou, na verdade, uma promessa minha de criança. Com 12 anos de idade, eu descobri, na verdade, com 9 anos de idade, eu descobri que o ser humano tinha o poder de destruir o planeta, destruir a biosfera, né? O planeta a gente não tem, graças a Deus, mas destruir a biosfera. Eu era apaixonado, eu como uma criança introvertida, né? Eu adorava animais, natureza. Eu fico muito bem quando eu estou sozinho no meio do mato, né? Ou na fazenda, assim, na natureza. Então eu tinha essa paixão por esses animais todos. Estudava muito animais do mundo inteiro, floresta do mundo inteiro, ecossistemas do mundo inteiro. E sempre tinha aquela denúncia que daria 150 anos, 200 anos, se o homem não parasse o seu ritmo, ia destruir tudo isso. Até que a coisa foi piorando, os prognósticos foram piorando, e eu percebi que a gente tinha um poder de destruição forte, né? Sem saber o que fazer direito, com 12 anos de idade, eu prometi que eu ia viver ou morrer para que meus filhos, meus netos, né, nossos filhos, nossos netos, pudessem ter o direito de passear por uma floresta amazônica, nadar no oceano limpo, tomar um banho na cachoeira, e todos aqueles prazeres que eu tinha, que para mim era a vida, era o mundo. Como é que nossas crianças vão ter isso? E a minha vida inteira foi uma busca, mesmo no voleibol, fui jogar voleibol para aprender como lidar com gente, né? Eu sempre fazia esportes individuais antes, sempre fui muito esportivo. Nós fazíamos esportes individuais, depois entendi, falei, se eu quiser entender o ser humano, eu vou ter que chegar mais perto deles. Então, eu fui entender que, assim, que apesar de eu ter muito medo do ser humano, vendo o que a gente fez, né, no Holocausto, vendo o que a gente fazia com os animais, com os ecossistemas, eu fui entendendo, chegando mais próximo no vôlei, no esporte, inicialmente no esporte e outras situações, acampando, né, que o ser humano era muito legal também. Tem um lado nosso, das mesmas pessoas, não são só alguns humanos muito legais, tem um lado nosso que é muito mágico, né, e que ele se revela em situações muito específicas. Essa que eu prestava muita atenção. Como eu fiz uma promessa que eu ia mudar o mundo, né? Que eu ia mudar o ser humano, então, onde é que, quando eu entendi, não preciso mudar o ser humano já é maravilhoso também. Mas em que situações que ele fica maravilhoso? Por que aqui em volta da fogueira todo mundo é colaborativo? Né? Em volta da fogueira ninguém fica prestando atenção se um é gordo, se um é negro, se é branco, se é mulher, se é homem, se é gay. Né? Se está em volta de uma fogueira, em qualquer lugar do mundo, se a gente tiver um violão tocando, cantando juntas, ou comendo juntas, qualquer barulho que tem se alguém se aproximando, a roda abre automaticamente para dar um espaço para a pessoa. Sem olhar quem é, para estar no escuro. Tem uma voz chegando, um passo chegando, as pessoas vão abrindo, está chegando mais um de nós, né? Mais um nosso. Esse nosso quem é? Ser humano. Essas situações, eu fui estudando e falei assim, o que está acontecendo aqui, que aqui todo mundo é maravilhoso? O que está acontecendo aqui, que todo mundo naturalmente é, né, compassivo e conectado, e cuida, e tem amor pelos animais e pelos diferentes, né? Eu descobri que no brincar, no jogo, na gincana, no carnaval, todo mundo fica maravilhoso. Algo acontece com o ser humano, né? Aquela velha história, não tem torcida mais violenta que a torcida do futebol, de intriga, de guerra, em qualquer lugar do mundo. Na Copa do Mundo, não tem uma briga. Não tem tanta polícia, não tem uma briga. Nas Olimpíadas, que é todo esporte, as pessoas saem, né? Não tem briga, não tem cerca separando as torcidas. O que está acontecendo aqui? Que são os mesmos torcedores, mesma paixão, mas algo acontece na Copa do Mundo que não tem aquela violência que tem nos estádios. O que está acontecendo ali? Essas coisas, desde adolescente, eu ficava prestando atenção, mas o que está... Né, tem alguma condição aqui, não é alguém falando, não são outras pessoas, não é mais polícia, não é uma seleção de público, né? Mas aquelas mesmas pessoas estão num outro espírito, numa outra energia. E aí eu fui entender, foi por isso que eu fui estudar mais jogos, né? Que tem alguma coisa no brincar, no se divertir, no se aventurar juntos e juntas, que torna o ser humano, que traz a melhor versão de nós mesmos, no individual e no coletivo. Né? Então, a paixão pelo entender o que acontece no carnaval, que as pessoas mais miseráveis, né, do Rio de Janeiro, quando eu era criança, era assim, ainda era barraco, não tinha asfalto, não tinha tijolo. Né? As pessoas mais miseráveis, mais escurinhas, né, que todo mundo dizia que era iletrado, que não era inteligente, não sabia se organizar, organizavam todos os anos, né, o espetáculo mais luxuoso do mundo. Todos os anos. Luxuoso, organizado, com
cronometrado, bem ensaiado, e era luxo, não é uma coisa boa, era luxo, era ouro, prata. Então, aquelas pessoas faziam esse show e o mundo inteiro achava que sim, né? Iam príncipes, rainhas. Então, tem algum segredo ali dentro que eu falei assim, se eu conseguir extrair isso do humano, do Brasil, da nossa cultura, e expandir isso para mais do que 4 dias ou um mês por ano, o que aconteceria, né, se o Salgueiro decidisse que as suas escolas, as escolas dos seus filhos, iam ser tão nota 10 quanto a sua escola de samba? O que aconteceria se a Mangueira decidisse que as suas casas, que seu morro ia ser tão luxuoso quanto seus carros alegóricos, né? Então, as ilhas gregas, com aquelas casinhas brancas, não iam ser nada perto da gente, né? Então, essa versão, né, cada um de nós tem uma melhor versão de nós mesmos. Cada um de nós tem, que não está muito viva, aflorada. Mas se a gente acessar a nossa melhor versão e acessar com quem está do nosso lado, ninguém segura a gente. Talvez ele possa salvar o mundo de uma maneira muito mais rápida do que a gente imagina. E é interessante que, te ouvindo assim, a gente às vezes se cria muita expectativa que essa mudança ela precisa sempre vir de fora. Em que sentido? Sei lá, a gente vai ficar sempre esperando mesmo agora no auge da pandemia, a gente está sempre, claro, cara, tem desgoverno, a gente está enfrentando uma situação, não quero nem entrar nessa, não é o objetivo aqui do papo, cara, a gente está vivendo um momento muito complicado, né? Sabe o que está acontecendo com esse governo, enfim, é horrível. Tem a sua culpa, mas tem um pouco nós, às vezes, de ficar também sempre esperando, e acho que isso que é legal do teu trabalho, do que você acabou de falar, que é esse movimento nosso também. Primeiro que eu acho que sempre tem um pouco de nós em tudo isso, né? Nada Sim. está lá, nada chega lá à toa. Tem um pouco de Bolsonaro dentro de cada um de nós, de outras coisas, e qualquer outro político. Então, essa é uma questão. Mas tem uma coisa que é nossa, né? Que aí acho que você ao te ouvir, fica muito claro, que é fazer esse movimento, né? Fazer essa coisa, fazer acontecer, né? O teu trabalho nas comunidades, esse seu trabalho também de engajamento social tá muito ligado a isso, que é fazer um pouco o nosso papel, né? E trazendo esse momento, Edgar, o que você acha, cara? O que você tá... Por onde a gente pode começar a dar esses primeiros passos ou seguir adiante? E quero também o seu olhar sobre tudo isso. Nossa, obrigado por essa pergunta, Patrick. Excelente pergunta. A gente, na verdade, você tem toda a razão. Tem mais em nós do que lá no Planalto. Está muito em cada um e cada uma de nós, né? Então, e a saída também está em cada um de nós, não cada um, na verdade. A gente em coletivo. Pode ser num grande coletivo ou pequenos coletivos, né? A situação que a gente está atravessando agora, por mais que a gente possa particularizar num governo, num político, num síndico, num pai, numa mãe, num professor, numa professora, que a gente adora fazer isso, né? De jogar assim na mão de escolher um líder, uma líder, jogar na mão dele a responsabilidade das nossas vidas, né? Aquilo que a gente não quer fazer. Agora não dá para fugir muito mais disso. Mas não está particularizado só numa crise sanitária do vírus, né? A gente está com 4 crises colapsadas, né? E para lidar com essas 4 crises, a gente precisa de todo mundo, né? Assim, se o brasileiro decidir que brasileiro cuida de brasileiro, que brasileira cuida de brasileira, né? Se a gente decidir isso, a gente tem um jeito. Talvez seja o único jeito agora. Isso pensando em Brasil. Mas a gente vai ter que fazer expandido também para o mundo inteiro, né? A gente pode colocar, né? Família cuida de família, vizinho cuida de vizinho, quadra cuida de quadra, rua cuida de rua. Sabe? Se a gente começar a fazer esses pactos coletivos, né? Pequenas vilazinhas, ninguém passa fome. E ninguém morre de depressão nem de ansiedade. Né? Tá na hora, assim, assim, é we power, tá tarde, né? O Obama foi eleito por Yes We Can, né? Foi eleito lá 10 anos atrás. Para a gente, é o Yes We Can, nós podemos. O governo não pode. Ainda que quisesse, não vai dar conta de tudo isso. O governo está fazendo muito bem, não estão dando conta de tudo, né? Os empresários, as empresas, ainda que queiram, pode botar muito mais dinheiro, não vão dar conta de alimentar todo mundo, não. De cuidar de todo mundo, não. Agora, nós podemos, né? Temos que fazer um pacto brasileiro cuida de brasileiro e de quem mais precisa da gente, né? Porque tem mais refugiados, tem mais gente que é de fora aqui que a gente sempre acolheu bem. É um momento desse tipo de chamada. Quando a gente fala das 4 crises, a gente tem a crise sanitária, que é do Covid, que é o que está alarmando todo mundo, que está nos trancando em casa, mas já tem uma crise gigante, que é a crise climática, trazendo incêndios, enchentes, né? Vai trazer ainda mais possibilidade de vírus saindo, que a gente está acabando com floresta, assim, vai, daí que sai, né? O vírus ficam presos lá. Tem uma crise que vamos chamar de ética, e o Yuval Harari fala bastante sobre ela, que é o que está acontecendo com a inteligência artificial, é o que vai acontecer com nossas vidas, vai ser uma grande virada
e vai ter mais ainda, mais do que dinheiro, vai deixar mais gente alijada desse processo, né? A gente não vai ter muito menos, quer dizer, mesmo essas eleições que estão falando no mundo inteiro já são fruto da manipulação dessa inteligência artificial, né? A manipulação do pensamento, né, de um país inteiro para os seus votos, para um lado e para o outro. Então vai ter várias questões aqui que a sociedade não está preparada, nem a sociedade está, nem os indivíduos estão. E alguns filósofos estão tentando nos preparar, que é o foco da obra do Yuval Harari, né, esse filósofo israelense. Então, tem essa crise também, que a gente vai dizer assim, ética, e tem a crise econômica, que traz um monte de coisa. Vindo, né, essa avalanche da pandemia, a ONU já fala que a próxima pandemia é de saúde mental, saúde emocional. E já está pegando todo mundo. Quem ficar trancado em casa um ano e pode se estender por mais um ano ou mais, né, está mexendo demais com a nossa história. Essa crise toda é uma crise de era. A gente, como sociedade, ou como indivíduos, ou como família, acho que vamos pensar pelo menos família, né? Você com seus filhos, né, com seus cônjuges, pais e mães, e irmãos, a gente tem que se reunir e começar assim, gente, qual é o nosso próximo projeto? Essas notícias todas não são novidade para ninguém. Então é um momento que a gente pode se juntar e fazer a coisa que o ser humano sempre fez melhor, né? Nós somos muito bons nisso. Nós não somos tão individuais assim quanto imagina. Né? Pierre Weil falava sobre isso, aquele francês que morou muitos anos no Brasil, fundou a Unipass. Fala que a gente não é tão individual quanto a gente imagina. Nós somos únicos, mas não individuais. Não tem mais ninguém no universo, nenhum ser no universo igual a você. Não tem. Nem o irmão gêmeo ou irmã gêmea. Mas nós não somos individuais. Nós somos coletivos. Nós somos seres gregários. E é por ser gregários, né, o nosso maior poder, a gente só chegou na Lua, a gente só construiu um carro, só inventou eletricidade, a gente só construiu cidades, porque nós trabalhamos juntos, muito bem juntos. Né? É que nem bando de golfinho. O golfinho tirou o golfinho sozinho, ele já não é mais golfinho, ele é uma coisa diferente, mas ele não se comporta como golfinho. Essa situação que a gente está vivendo agora, ou a gente volta para a família, é nós, ou é desastre. Agora, nós juntos, trabalhando em situações complicadas, nós somos incríveis. Por isso que é exatamente a minha disciplina, né? Eu adoro construir jornadas épicas, né? Você pode dizer, isso não é um jogo, é uma jornada. Porque quando ele fala jornada épica, o pessoal eu posso escolher. Para falar, gente, é o fim do mundo, né? Se a gente falar assim, vamos consertar o mundo, se eu falar para você, vamos consertar o mundo, Patrick, você pode até querer vir, mas você já faz assim, sabe, já sabe que é um sacrifício, que é um sacerdócio, é a promessa de dor, é um embate, é uma luta, é uma guerra, é o risco de vida. Se eu falar, vamos salvar o mundo, a pessoa já franze, sabe, ou quem é mais forte, fecha a mão, vamos. Né? Mas se eu falar, vamos participar de uma jornada épica, você já sorri, né? Já arrepia o corpo. E se falar que é junto, você fala, vai sozinho, quer ir sozinho uma vez? Não. Mas se falar que é junto, estamos indo a uma moçada. Algo se abre em torno de nós e convida a melhor versão de nós mesmos. Para a guerra, às vezes acontece, desperta a pior versão de nós mesmos. Mesmo que você diga assim. Ou pior, depressivo, não vou porque eu tenho medo, eu vou morrer. Né? Apaga a humanidade, apaga o brilho, apaga os talentos. Ou você pega o pior de você e fala, estou pronto para matar ou para morrer. Mas uma jornada épica é diferente. E nada melhor do que agora de mostrar para a gente que é hora da humanidade se juntar, que nós temos que viver uma jornada épica. Como é que nós vamos nos reinventar para que todo mundo, né, usar esse grande salto para que muito mais gente possa passar para o lado de lá e viver uma vida diferente. E isso tem a ver com o encontro com a natureza, né? Claro, e eu quero falar disso, mas eu queria trazer um exemplo do que você faz para quem está nos ouvindo e nos assistindo, como fala assim, mas me traga alguns elementos. Aí eu acho que tem uma história muito legal, que é o que você faz. Por exemplo, você vai numa comunidade, sei lá, o que falta ali não dá nem para quantificar, né? Mas então vamos construir uma praça num determinado lugar. Como é que a gente vai? Não dá para ir para o governo, porque você sabe que o governo tem que entrar com licitação, tem que pegar aí, a gente sabe, né? Você fala, e você mobiliza a sociedade. Eu queria que você trouxesse um pouco esses exemplos para ver essa força que nós carregamos, que muitas vezes a gente não se dá conta, né? E que é possível mudar em pouco tempo. Então, eu queria trazer tudo isso que você falou num exemplo do que você faz. Fala um pouquinho disso, Edgar. É bem fácil. A gente faz assim, desde moleque, eu tinha parentes, primos, tios que moravam em favela, que eu adorava como criança, né? Podia brincar, podia pegar peixinho no canal, podia fazer. Mas tinha aquelas condições horrorosas também que a gente sabia que criança ouve, sabe, tem medo. Né? Então, sempre assim, como é que a gente pode mudar essas condições? Como é que pode melhorar essas condições? Né? Então, quando eu vou para uma comunidade, a coisa que eu faço assim, se eu chamar as pessoas para trabalhar,
com sacrifício. Vamos fazer, como assim? Seus filhos não têm creche? Vamos, homens, se mexam, vamos construir uma creche. Aí fala, pô, eu trabalho a semana inteira, governo, né? Não, senhoras, vamos fazer uma praça bonita. Não, o pobre não tem direito, não sei o que lá. Se eu fizer, vai todo mundo destruir, aqui não tem nada, fica em pé. Aí você ouve, fala, beleza, então vamos parar de falar de projeto. Vamos brincar, vamos criar um desafio. Então eu brinco de gincana. Eu falo, eu duvido que a gente construa uma praça mais maravilhosa que as praças do Morumbi, né? A praça que ela não tem a praça que merece, né? Em 3 dias, sem botar a mão no bolso. É por aí. A gente sempre fala que são os 4 Fs: Fast, Free, Fun e Fantastic. Né? Tem que ser rápida, a gincana tem que ser rápida, tem que ser divertida, né? Tem que ser rápida porque ninguém tem tempo, né? No máximo no final de semana. Tem que ser divertida porque é para brincar, não é para trabalhar, né? Tem que ser de grátis, né? Porque tem que ser desafiadora, e o resultado tem que ser fantástico, porque as missões são impossíveis. Eu chamo as pessoas, eu chamo o pessoal da favela, né? E universitários, quem quiser ir junto, pessoal de escola, para a gente fazer um milagre comunitário. Eu duvido que a gente construa uma praça em 3 dias sem botar a mão no bolso. E o resultado tem que ser espetacular. E eu chuto assim, né? Olha, tem que ser mais bonito que a do Morumbi. Vai, né? Então as pessoas já sorriem que nem você está sorrindo agora. Todo mundo sorri. Você vê, o que esse maluco está falando? Como assim isso é impossível? Porque é impossível. Mas quando você fala que é gincana, mutirão, o carnaval é impossível, gente. Não é preciso fazer carnaval todo ano. Festa junina é impossível. O governo não consegue organizar a festa junina no Brasil inteiro. Mas nós, o povo brasileiro, faz festa junina no Brasil inteiro. A maior festa do Brasil é a junina, não é carnaval. E o mutirão é a mesma coisa. Todo mundo já participou de mutirão, bater uma laje. Eu chamo esse poder, né? Onde a gente é a melhor versão da gente mesmo. Então, deixa a ideia de ser um trabalho, que deveria ser do governo, dos ricos que têm dinheiro, vamos fazer nós. E as pessoas fazem mais rápido, e sempre mais bonito do que a gente possa imaginar. Do que elas mesmo podem imaginar. Porque a gente começa a fazer, tem que acreditar, né? No começo todo mundo não acredita. Quem vem são as crianças. Vamos dizer. Aí começa a fazer. Só as crianças limpam rápido o terreno. Elas conseguem rápido madeira. Ninguém diz não para a criança. Tio, dá uma madeira aqui sobrando, que a gente tem que fazer um balanço, o tio vai ajudar. Aí as mães começam a ver que está bonito. E começa a vir perto e querer fazer bolo, dar água para a gente. Depois elas começam a trabalhar também. Aí vai buscar os maridos. Né? Aí vem os carpinteiros, os pedreiros, mestres de obras. Porque na comunidade, a gente chama de favelados. Mas os mestres de obras moram lá, os carpinteiros moram lá, pedreiros moram lá, também moram lá, né? Agora eles também estão saindo de lá. Mas esses especialistas estão lá. Só que eles nunca sonharam, como favelados, que eles podiam construir as praças lindas que eles constroem para outros lugares, os bancos lindos, os jardins lindos em outros lugares, para eles mesmos. Né? E fazem isso só no brincar. Então você toma um susto, que de repente, assim, em 2 dias, está pronta a praça inteira, linda, as crianças já estão brincando, e o pessoal faz bolo de meta, aqueles bolos gigantes, já vem o sanfoneiro, faz forró. Então, além de construir tudo isso, a gente já faz uma grande festa para inaugurar a praça, sem ninguém botar a mão no bolso. Isso é muito legal. A necessidade evoca potência também, né? Isso acho que é uma coisa muito... Necessidade e desafio. A necessidade sempre traz, a necessidade evoca resiliência. Nossas favelas são muito poderosas, né? As pessoas que sofrem muito e sobrevivem são muito resilientes. As crianças de rua são resilientes, né? Muito. Mas quando você traz também o desafio, aí traz a transcendência. A gente precisa de resiliência, mas também precisa de transcendência. Neste momento que a gente está vivendo no Brasil, a gente precisa de convidar a sociedade brasileira, a nós mesmos, aos nossos vizinhos, aos nossos amigos e parentes, a transcender. O ser humano tem essa capacidade. A gente consegue fazer isso muito mais fortemente quando faz no coletivo. Porque quando um transcende, vai contagiando o outro e a realidade muda. A inteligência coletiva, né? Tem uma inteligência coletiva nesse movimento. Isso é muito interessante. Aliás, você falou de gincana, eu acho que foi em algum lugar que eu estava assistindo também, acho que alguma palestra sua que você conta, acho que foi em Paraty, alguma coisa onde você era muito jovem, você viu uma gincana lá, que acho que o organizador falou assim, pô, quero ver alguém trazer um elefante rosa. Sei que deu 3 horas, a turma apareceu com um elefante rosa lá, enfim, é muito interessante. Tem no YouTube, quem quiser depois pesquisar, é muito legal e dá para conhecer um pouco melhor a história. O Edgar, eu quero... Cara, e é uma marca aqui do programa, a gente fala também sobre mudanças, né? Transformação de vida de cada um, né? Você está na tua jornada já há um bom tempo e há pouco você falou um pouquinho de um dos grandes problemas que a gente vai enfrentar, são as doenças emocionais, né? Acho que esse é um grande desafio aí pela frente. E a gente está vivendo esse momento em que as pessoas estão se adoecendo mais.
né? E fundamentalmente, e eu trago muita gente aqui para refletir, a gente está num momento que as pessoas é quase que uma necessidade interna de mudança, né? A pessoa sente que ela precisa mudar, mas ela não consegue, porque o medo é uma coisa que permeia, né, o ser humano em essência. Então a gente tem o medo bom, aquele que nos protege de alguma maneira, mas tem um certo medo também que nos impede de fazer grandes mudanças, às vezes. Então você quer, por exemplo, trazendo exemplos claros do dia, pessoa que já não aguenta mais aquilo que faz, né? Que não consegue, o coração está pedindo outra coisa, mas a gente fica muito no racional, a gente sabe. E esse momento que está mexendo com tudo, eu acho que isso está acelerando mais. É isso que eu queria te ouvir um pouquinho, né? Às vezes a pessoa quer mudar, né? Tem muita gente que nos ouve aqui que são pessoas que estão querendo mudar, mas não sabem como fazer essa mudança. Então eu queria trazer um pouco a tua história, né? Queria trazer um pouco as suas transformações. E eu sei que você fez digamos assim, um sabático em um determinado período da sua vida, que você foi viajar o mundo, né? Você foi, e eu fiz um sabático um pouco diferente, eu não fui cruzar os oceanos, eu fui subir e descer as ladeiras de Perdizes aqui em São Paulo, mas eu fui fazer o que eu chamo de uma viagem interna, para mudar um pouco, né, a forma de se relacionar. Então, eu queria que você trouxesse um pouco a tua história, suas mudanças de vida e como é importante a gente seguir aquilo que está um pouco no coração, cara, aquilo que é verdadeiro, aquilo que você mente para qualquer um, mas você não mente para você mesmo, né? Dentro de você não mente, cara. Então, eu queria trazer um pouquinho a tua história, assim, claro, não vamos já contar tudo, mas as suas mudanças e fala um pouquinho desse sabático, cara, que você foi mudar, você foi conhecer o mundo, e aí você aplica em muitas das coisas que você faz. Eu fui um pouco longo na respostas, eu quero que você fale sobre inteligência, sobre essas questões emocionais que nos impedem, a partir da sua história, cara. Vamos, vai lá. Tá bom. Achei a minha história bem legal para isso, porque eu sempre achei uma coisa que eu não perdi, eu fui perceber depois, claro, como adulto, mas eu nunca perdi, é porque eu sempre segui meu coração. Eu tive várias mudanças radicais na vida, né, que para mim são as minhas, né, mas as pessoas, os amigos olham de fora, os parentes olham de fora, não, tudo bem, deixa ele mudar que ele sabe o que faz, porque sempre dá certo. Aí de tanto ouvir isso, eu falei, o que está acontecendo? Para mim eu estou só indo, né? Mas os amigos falam isso, porque eu jogava, quando era moleque, eu fazia atletismo, então tinha um futuro incrível no atletismo. Aí mudei e falei, não quero mais, pai, vou jogar basquete, né? Aí basquete é alto, e basquete era o segundo esporte do Brasil, então dava dinheiro, era esporte que o pessoal ganhava dinheiro, era raro, né, outro esporte ganhasse dinheiro no Brasil. Aí saí do esporte e falei, não, pai, vou jogar voleibol, né? Então, aí, como você vai jogar voleibol? Voleibol não tinha nada na época, né? Um ano depois, o voleibol virou o jogo, muito mais que o basquete, é um segundo esporte do Brasil, mais profissional, né? Super organizado, e mudou minha vida, né? Então, assim, depois do voleibol eu parei muito cedo, parei com 23, né? A idade que era para ir para a seleção brasileira, ganhava muito bem, destaque no Brasil também, e larguei tudo porque eu queria fazer arquitetura, assim, não era aquilo mais, né? Juntei uma boa graninha, já dá para cuidar de uma parte do futuro, agora vamos para aquilo que eu quero fazer. Largar voleibol para fazer arquitetura, imagina. Meu pai, que também que era desenhista técnico, você está louco, né? Mas sempre assim, era muito fácil, assim, algo em mim se desligava, falava, não é aqui, e eu tinha que buscar o que era em outro lugar, né? Assim, abrir o coração, falar, o que é agora? E tinha coisas que cantavam para mim. Então, eu sou, para mim mesmo, eu sou a prova viva, eu posso falar para as pessoas assim de boca, tipo assim, segue teu coração. Ele sabe o que ele quer para você. Né? E é só que assim, o coração também ele é tricky, né? Não é às vezes tem gente que tem sorte, e fala assim, ó, não é isso aqui, é aquilo lá. Eu não quero mais ser engenheiro, eu quero cantar. Tem gente que já sabe disso. Tem gente que não sabe. E muitas vezes eu não sabia, não era claro que eu não estou gostando disso aqui porque eu gosto daquilo lá. Mas tinha claro que não era mais aquilo ali. O coração só falava o seguinte, sai daqui. Né? Abandona. E você tem que ficar assim, nesse vácuo, assim, que às vezes pode demorar 3 dias, pode demorar 3 meses, pode demorar 3 anos. 3 né? anos. Dá esse medo. E eu tenho esse medo. Né? Ah, é fácil. Não, não é fácil, não, dá medo. Mas depois de fazer algumas vezes, eu falei, é tão legal o que acontece lá de lá, quando você encontra, é tão bom que você fala, nossa, isso não estava certo, né? Aprendi a confiar. Então, falaria para as pessoas que confiem nisso. No meu caso, fazer essa migração, né? Fazer arquitetura, na arquitetura aprendi o social, aí voltei para essa história de favelas e começar a fazer esses jogos, né? Assim, não quero esperar, a população não pode esperar 10 anos para um programa de governo. Mesmo que seja um programa muito bom, demora 10 anos para mudar aquela situação. Enquanto se as pessoas quiserem, elas constroem paraísos, elas mesmas, cotidianamente, as suas casas, os seus jardins, as suas relações, e ficam lugares maravilhosos, né? Que eu fui visitar em vários lugares do mundo, no Brasil e no mundo, vilas de pescadores, vilas da montanha, que é um paraíso.
né? Aquelas ilhas, as próprias ilhas gregas, né? Eram pescadores, são casinhas pequenas, brancas de pescadores, pintadas de branco, pronto. Só que fizeram vilazinhas super harmônicas, né? Que o mundo inteiro quer visitar. Enfim, tem essas coisas todas. Por isso que, para mim, viajar foi um lugar na minha vida que, primeiro com o voleibol, né? Eu pude viajar, eu como um garoto negro de classe média baixa, jamais poderia ter rodado tanto que eu rodei no Brasil e no mundo inteiro. E comecei a pegar gosto por isso. Porque a gente se deslocar para uma outra cultura tira uma lógica. Cada cultura tem uma lógica, né? Tem uma língua, uma paisagem, uma comida, mas também tem uma lógica. É um outro jeito de existir. Não são só diferentes. Para quem olha e fala que são diferentes, não é diferente. É uma outra concepção de mundo, de vida. E quando você entra, você é impregnado disso. Você tem que entrar naquela concepção. Aí você pensa que foi só uma viagem. Você vai para outra, acontece de novo. Vai para outra. Depois de um tempo, você não sabe direito quem você é, né? E aí fica só o que você é de verdade. Quem é muito mochileiro, quem viaja muito, geralmente se você for dar volta, for mochilar, né, for viajar, né, a sua mochilinha, e a partir de 2 meses e meio, 3 meses, isso acontece. Aí você vai entender quanto de você é uma construção, quanto de energia que a gente gasta para ser aquele filho, para ser aquela esposa, para ser aquele engenheiro naquela empresa, né? Quando a gente é jovem, a gente sabe disso, todo mundo passou por isso. Você está no primário, assim, você vai para o ginásio, ou está no ginásio, vai para o colegial, fala, agora vou mudar, não vou ser mais CDF, vou ser outra coisa. Você muda de escola, você pode se reinventar. Quanta gente já não fez isso? Eu não quero mais ser aquilo, agora não quero ser bagunceiro, agora vou ser CDF. Então você muda de escola muitas vezes, que ninguém te conhece, você inventa um outro personagem. Como você inventa no relacionamento, como você inventa no novo emprego. Eu não quero mais ser daquele jeito, agora não vou ser trouxa, vou ser assim, né? Então, você entende que o ser humano é muito mais e muito menos do que a gente viu. E fica mais fácil a gente escolher os caminhos da felicidade. No meu sabático, para completar, fechar, você fez uma pergunta grande, né? A resposta é longa. A resposta é, mas se eu pular alguma coisa, me avisa. Mas o meu sabático, estou só esperando para falar dessa parte que é muito gostosa. Eu fui exatamente porque estava na busca, né, de entender qual era a minha próxima etapa, né? Eu tinha feito assim, eu entendi que ou eu acelero ou eu priorizo dar a minha melhor contribuição para que a gente possa mudar esse jogo, né? Assim, a ONU já falou que a gente tem 9 anos para fazer uma virada. A gente já ouve falar, o Al Gore falou muito tempo antes que tinha 25 anos para fazer uma virada. Os ambientalistas já falam, desde 50 anos atrás, já falam que ou o ser humano vira. E a gente está adiando, não só adiando, como acelerando mais rápido, fazendo tudo aquilo que os especialistas falam que a gente não fazer. Inclusive agora. Só paramos agora um pouco por causa da pandemia, né? Mas está todo mundo esperando voltar ao normal. O normal vai nos destruir, né? Então eu falei, cara, a humanidade está louca e eu estou louco junto. Eu estou acelerando junto. O tempo, né, a noção de tempo que a gente se imprime em nós mesmos e uns aos outros é insana. É insana para nós, para a nossa natureza e para a natureza em volta da gente. A natureza das nossas relações humanas, a nossa relação com todo o resto. A gente foi tão pretensioso que a gente fala que a gente não é a natureza, né? Tem o ser humano e a natureza. O ser humano, a sociedade e a natureza. Então, é uma loucura que esse serzinho, que esse primata entrou. Eu precisava fazer uma pausa, que nem você fez uma pausa para sair para as ladeiras, né? E pausa primeiro para entender como é que eu estou nisso, quem eu quero me reinventar para ser, uma melhor contribuição para o mundo. E meu sonho foi grande mesmo, o que eu posso fazer para mudar a humanidade, né? E depois entender o que estava acontecendo lá fora. E o sabático trouxe coisas incríveis mesmo. Coisas que, como sempre, inesperadas. 3 anos, né? 3 anos que você viajou, né? Foi 2 anos e 7 meses. Caramba. 2 anos e 7 meses. Então foi uma delícia, né? E eu fiquei, se eu contar mais os 2 anos que eu fiquei em Paraty, ficou mais tempo, assim, que eu parei, voltei... Você estava com que idade, Edgar? Que idade você estava na época? Não, que idade que você estava na época que você fez? Foi em 2009. Eu comecei a fazer sabático em 2009. Depois eu fazia a conta, estava com uns 40 e poucos, 43. E fui, mas com carinha de 25, né? Sempre de cara bem... Alma jovem. Sempre de cara bem mais novo. O pessoal achava que era jovem na viagem, não era. Tem umas vantagens. Mas foi uma coisa assim de buscar qual é a melhor contribuição, né? E também entender como é que está o planeta. Isso é o que eu disse para mim mesmo, né? Eu vou sair, vou inventar o que é que eu posso fazer para mobilizar 2 bilhões de pessoas. Eu falei assim, a humanidade inteira eu não consigo mudar, não dá para mudar. Não seja utópica, diga. Mas 1/3 eu consigo, né? Eu estou acostumado a mexer com multidões, eu falei assim, então, 1/3 eu consigo mobilizar, 2 bilhões na época era, né? E fui com essa ideia na cabeça, o que eu posso fazer? Abrir meu inconsciente, falar, Deus, me ajuda aí, que ideia que eu posso ter para mobilizar 2 bilhões de pessoas. E, ao mesmo tempo, entender como é que está o planeta de verdade, não pelos livros, não pela televisão, eu ver, andar lá, falar, está destruindo mesmo? Está acabando mesmo? Como é que é isso? Como é que as pessoas se sentem? E peguei tudo isso.
Agora, como você falou, quando vai para dentro, tem uma coisa incrível que mexeu muito forte comigo. Que as pessoas sempre perguntam, você liga, mas você deu a volta ao mundo, qual foi o lugar mais bonito, né? Que a pior pergunta que tem para alguém que dá a volta ao mundo é isso, qual foi o lugar mais bonito, né? E depois, o que você aprendeu, né? O que foi a coisa mais forte? E para mim, a coisa mais forte que aconteceu na volta ao mundo foi entender que a humanidade inteira é hospitaleira. Nós somos uma família humana. Concordo contigo. Nós somos uma família, sim. Então, eu senti na pele, vivendo o quê? Eu conheci duas pessoas, né? Na verdade, são três, né? Foi um casal, depois um cara e depois um terceiro. Eu conheci esse casal, um casal búlgaro, que estava viajando sem dinheiro há 3 anos. Sem dinheiro. É um sonho da minha vida. Falei, gente, sério que eu não vou precisar trabalhar para viajar? Se eu pudesse, eu viajava o tempo inteiro, né? E viajando bem. Depois até ficaram grávidos, né? Tiveram filho e ficaram... Depois encontrei outro alemão na Índia. Mas esse estava assim, estava viajando sem dinheiro, mas estava meio mendigo mesmo, né? Eu falei, se eu encontrar o terceiro, eu paro, vou fazer a mesma coisa, vou experimentar, durante a volta ao mundo. Encontrei um moleque, um alemão, em Taiwan não, oh meu Deus, na Filipinas, eu já vou lembrar, a Tailândia. Aí eu já fiz um monte de perguntas, como é que você faz, como é que você faz? Quebrei o cartão, eu tinha falado, se acontecer, eu quebro o cartão. Né? Porque se eu quebrar o cartão, demorava 3 meses para chegar o próximo, né? No exterior, na Ásia. Você ia ter que se virar, né? Aí, tipo assim, para não ter que voltar, não poder me arrepender, né? Não para ficar sem dinheiro, ficar com o cartão no bolso. Quebrei o cartão e me arrependi imediatamente. Me arrependi. Quebrei e me arrependi. Na hora que eu quebrei. Mas aí não tinha mais jeito, né? E foi o tempo mais luxuoso da minha viagem. Por isso eu falei assim, Deus está me ajudando, não é possível. Todo mundo queria me dar carona, todo mundo queria me dar comida, todo mundo queria... Assim, quando eu falava que estava viajando sem dinheiro, eram duas coisas. Falar que era brasileiro, tem essa vantagem, o povo brasileiro, as pessoas amam a gente, acho que a gente é simpático, né? E que a gente está sem dinheiro. Todo mundo queria cuidar. Em qualquer país. Eu falei, tudo bem, a Ásia todo mundo é bonzinho. Aí eu fui para a Oceania, a mesma coisa. Fui para os Estados Unidos, a mesma coisa. Então ali eu entendi que quando você está vulnerável, duas coisas que eu aprendi. Uma, que hospitalidade é uma qualidade humana em qualquer sociedade, mesmo hoje em dia que o capitalismo está pegando pesado. E se você estiver necessitado, todos os outros seres humanos querem cuidar de você. Tem um impulso natural de qualquer ser humano precisar de você. Quando eu precisar de ajuda, né, a segunda lição muito boa, vulnerabilidade. Né? Qual é a coisa mais poderosa que eu aprendi? A ser vulnerável, a me colocar vulnerável. Eu tive minha criação, né, tanto na minha família como de quem estava em volta de mim, jamais seja vulnerável. Jamais mostre que você não sabe, jamais mostre que você não tem, jamais... E ali eu aprendi que você tem que mostrar. Se você mostrar que tem, se você der permissão, todo mundo quer te ajudar. Exatamente. Então, aprendi assim, ser vulnerável é uma fortaleza, ser vulnerável convida ao coletivo, você dá permissão. Todo mundo sabe quando você não sabe alguma coisa. Todo mundo sabe quando você está perdido, até uma criança vê. Só que você fica disfarçando. Quando você disfarça, você está dizendo para a pessoa, não, deixa que eu me viro, eu não quero ajuda. Eu fazia assim mesmo, estava perdido, comecei a fazer assim, exagerado de propósito. A primeira pessoa que estivesse passando por mim, até hoje, para e fala, você está precisando de alguma coisa? Em qualquer lugar do mundo. E é impressionante quando você entende a vulnerabilidade, se permite, né, e vê a potência, acho que usando uma coisa, potência que ela tem, você muda inclusive a sua forma de se relacionar com as coisas, e aí bate naquilo que eu estava querendo te dizer, que é o medo, né? Aquele medo que a gente tem de mudar. Então, aí você entende, acho que das conversas que eu tenho tido, acho que é muito legal esse ponto que a gente chegou da vulnerabilidade, que às vezes as pessoas não entendem direito onde está essa potência. E você acabou de trazer alguns exemplos que reforçam isso, né? Que quando você entende, você muda um pouco. Desculpa interromper, eu queria... É isso aí. Sempre. É um segredo, quase guardado as 7 chaves, né? O segredo que os antigos têm, os idosos têm, mas que a gente fica, sabe, cultuando, todos nós, um para os outros, né? Não se entrega, não dá bobeira, não dá mole, não dá, né? Porque você tem que se proteger, essa coisa do ficar uno, né? Único, individual. Que a nossa sociedade foi fazendo isso, a gente nunca foi isso. Se a gente não fosse bando nas savanas africanas, a gente não sobrevivia. E até hoje também não sobrevive. Se a gente não fosse bando nas vilas, nas aldeias, né? Se a gente não trabalhar junto, a gente não sobrevive. Agora também, né? Se a gente não trabalhar junto, eu vou fazer arquitetura, mas eu não vou fazer minhas roupas, não vou produzir a gasolina, não vou plantar e vender no mercado. A gente não vive uns sem os outros. Mas a gente entrou numa noia, numa cabeça, numa história, né? Numa narrativa de que eu sou que é valorizada, seja você, seja o campeão, seja o herói, né? E para essa situação que a gente está vivendo, a sua crise que você está vivendo não é sua.
O seu medo que você está vivendo não é seu, não foi você que produziu, não é coisa sua. Ela é nossa, é uma ideia, uma narrativa. É que nem aquele filme Da Vida é Bela, né? Aquele italiano contou uma história para o filho dele, para salvar o filho dele, o filho para a esposa, da dor que seria viver tudo aquilo. E o filho dele não viveu viveu tudo aquilo, mas não viveu aquela dor, que tinha uma outra história acontecendo para ele. A gente está na hora de começar a contar uma outra história para a gente. Uma outra história. Eu divido em 4 elementos no trabalho que eu faço, né? Eu só falo, mas Edgar, como é que você tem, que carisma é esse? Como é que você consegue estralar os dedos, milhares de pessoas já fazem um circo para você? Não é para mim, é para aquelas mesmas. Eu estou só falando que elas querem ouvir, né? Estou chamando de que elas querem ser chamadas, que elas sentem falta, né? Então a gente precisa agora, as pessoas falam assim, Edgar, se tivesse que chamar, sabe, que profissionais que as pessoas precisam? O que nossas crianças mais precisam? Eu trabalho muito com criança e jovem, né? Elas precisam, sabe, quem são as pessoas que têm o poder de nos salvar nesse momento? Eu diria que as pessoas que têm o poder de conduzir a sociedade não são políticos, não são grandes líderes do jeito que a gente está acostumado a ver, né? E não é também o dinheiro, e não são grandes empresários. A gente precisa de grandes contadores de história. Pessoas capazes de reencantar a nossa história. Para quê? A gente vive uma história de que Deus deu o mundo para a gente. Deus, né? A história que a gente vive até hoje, há muitos anos, é crescer e multiplicai-vos e dominar o planeta. A gente ouviu essa história, conta uns para os outros e faz. Deus deu o planeta para a gente crescer. Então a gente pode acabar com uma montanha, porque Deus falou que a gente pode. A gente destrói uma montanha para alguma coisa que a gente precisa. Não importa que outros seres estão lá, que precisam deles, ou mesmo nós. A gente pode fazer o que a gente quer com a eletricidade, ou com o petróleo, pode cavar, pode acabar com o solo, a gente pode acabar com todos os animais de uma espécie, porque a gente quer comer, acha gostoso. Se acabar, acabou, né? Mas Deus falou para a gente poder fazer. Então a gente tem dançado essa dança, que é uma história inventada. O Yuval Harari fala isso, né? Toda grande conquista humana, é fruto de histórias inventadas. Né? Eu tenho sangue azul, por isso você tem que me dar metade da sua lavoura. Né? Nós podemos voar, mas você não tem razão, mas então vamos fazer um jeito de fazer voar e voamos. Né? Toda grande conquista humana, espaço, é fruto de histórias inventadas. Se a gente faz isso muito bem, a democracia, o capitalismo, o feudalismo, são histórias inventadas por alguém. Né? O comércio. Né? Está na hora de a gente usar esse grande poder humano, né, que congrega. As histórias têm o poder de congregar a gente. Não é que a história é poderosa. É que cada um que decidir acreditar na história, que um pedaço de papel vale 10 mil, um pedaço de papel vale 10 vacas, um pedaço de papel vale uma casa, né? Isso é uma história que nós decidimos acreditar, fizemos um acordo e vamos encenando essa peça. Está na hora da humanidade ensinar uma outra peça. E cada um de nós também ensinar uma outra peça. A gente não é só mudar de vida, vou parar de comer só carne. Né? Tem uns que conseguem fazer isso. Se você não consegue, inventa uma nova história. Você precisa de uma história que te encante. Uma história, pede para a gente contar uma história que te encante. Fica mais fácil. Nós somos seres que adoram seguir histórias, serem encantados por história. História pode ser discurso, né? Chamo de narrativa, um filme. Né? Você olha um filme e você chora, você treme, porque você acredita naquilo, você age como aquilo. E a gente precisa de pessoas que sejam capazes, nesse momento tão complicado para a gente, não para a natureza, para a gente, milhões e milhões de outros seres estão podendo descansar, estão tendo um respiro porque a gente está parado, o nosso sofrimento. Mas agora que teve essa pausa, é hora de a gente acabar, né, fazer a pausa dos 45, vai para o vestiário e lembra que essa pausa é o vestiário. A gente pode pegar essa pausa como um presente, essa pausa é o vestiário, para a gente recombinar uma outra história, olhar para o primeiro tempo. Se a gente fica pensando assim, a gente fica tenso, porque parou, quero voltar a jogar, estou excitado. Não, para, lembra que você estava cansado. Para, toma água, pega uma massagem, ajusta a chuteira, fica calmo. E olha para o primeiro tempo para ver se estava tão bom assim mesmo. Você quer voltar para aquilo mesmo? Então, com essa pausa forçada que a natureza está dando um presente para um outro momento, essa pausa forçada, vamos reinventar, contar uma nova história. Essa história que vale ainda é mesmo dinheiro e felicidade? É mesmo lucro a todo preço? É mesmo trabalhar 12 horas por dia e não viver para comprar o direito de comprar a vida e não ter tempo de viver essa vida? É mesmo isso? Essa forma tá valendo ainda? Agora que desacelerou, pensa nisso. Né? E vamos recontar uma nova história. Só que para isso precisamos contar, ou a gente conta uma história mais legal do que foi contado,
Porque ganhar muito dinheiro e ter a felicidade é uma boa história. Mas eu conto uma história mais legal do que essa, mais encantadora, e vamos começando a contar para nossos amigos também, depois a gente vai voltar para aquele normal e não vai ter muito mais tempo. E contar uma boa história passa por uma coisa que você acabou de dizer também na resposta anterior, que é ouvir um pouco o coração, né, Edgar? Acho que é ali que você conta as verdadeiras histórias, porque elas estão ligadas a uma força, que eu acho que agora a gente está numa fase que, claro, não é uma coisa de massa, mas assim, a gente já começa a ver estudos que mostram a força do coração, né? Aonde está um grande poder de mudança de propulsão, que é o coração, né? A gente, não que você não precisa ter o racional, né? Mas assim, a gente durante muito tempo foi muito racional. Você estava dizendo aquela coisa que a gente é condicionado a não mostrar vulnerabilidade, né? Que você precisa, né? E a gente está vivendo, quando você trouxe esse assunto e essa questão do coração, ele evoca também muita potência, né? Então, essas histórias, a gente pode, nessa pausa, né? Nesse momento que a gente está vivendo, conversar com eles no sentido de conversar com ele, que é teu, na verdade, você está conversando com algo que é teu, né? Que é inerente a qualquer um, né? O cara pode ser o cara mais duro, mais, sei lá, complicado, né? Mas ele tem uma beleza dentro dele, cara. Eu gosto muito de uma fala da Lúcia Helena Galvão, uma filósofa, que ela fala, mesmo nas pessoas mais difíceis, assim, ela falou que certa vez ela estava andando, ela tropeçou e caiu, assim, num lugar que tinha muita gente. Todo mundo veio ajudar a levantar. Né? Ali não tem... Cara, isso mostra... Isso para mim foi... Mudou a chave, porque todo mundo pode ser o cara mais maldoso do mundo, mas você vê que ele tem beleza dentro dele, ele tem carinho, né? Então, tem um pouco isso, né, cara? Acho que é interessante a gente ouvir essa força, né? E eu tento falar um pouco aqui nesse espaço em que tem muita busca por mudanças, pessoas que querem mudar, olhar um pouco para essa pausa dentro do seu coração, né? Fala um pouquinho disso também, cara. Tem tem muitas filosofias que dão tanto material para isso, budismo. Bom, a maior parte das filosofias, né, religiosas e não religiosas, elas contam muito sobre isso. Rumi falando sobre isso. Enfim, tem. Mas eu gosto muito dessa quando você fala essa pausa interna. Tem muita, mas eu não gosto de meditar. Mas lembra da pausa que você fez para umas férias, uma colônia de férias, uma praia. Quando você largou qualquer pausa dessas, ou ficar parado no trânsito muito tempo, você sabe que não vai ter jeito, vai ter que ficar 3 horas, aí você vai, tá bom, então vou ter que ficar quieto 3 horas. Quando você é forçado a uma pausa, outras coisas acontecem. Tenta lembrar o que acontece. Se você ficar, mas eu estou atrasado, você fica naquela viagem da cabeça. Mas quando você pode desligar essa voz que fala produz, algo acontece com o teu corpo. Relaxa, né? Algo acontece com as células mesmo, com a percepção. Aí você olha para o lado, algo acontece com o outro do lado que dá um sorriso e fala, nossa, que situação, hein, compadre? Né? Aí você ri também. Aí fala, de onde você é? De onde você... Sabe? Começa a rir, uma outra vida começa a florar. Se permite. Você prestar bem atenção, porque às vezes você fica assim, nossa, que pena, eu não vou nem, pô, eu nem sei quem você é, qual é teu nome. Eu fico, que pena, foi tão legal, ter que dirigir, sair embora, até com aquela pena, né? Ou aquela família que você conhece na praia, no mês de praia, né? Ou da viagem na montanha, não importa. Aquilo ali eu diria que é vida. Teus filhos reagem de outro jeito, né? Ou teus pais reagem de outro jeito. Até o outro vizinho, assim, as pessoas são mais amigáveis, as pessoas estão sorrindo, olhando para você na mesa do lado. E aí, de onde você é que você faz? Sei lá. Nós vamos estar um lugar aqui com a gente. Né? Começa a realizar coisas que aqui no nosso tempo a gente não tem. Ali, o coração se manifesta. Você falou do coração, né? O coração tem provas. Né? Acabei de assistir a semana passada esse filme que está na Netflix, chama I Am. Né? Perfeito, que a história dele é incrível. Eu fiz até linda. Olha que sincronicidade, cara. Olha que louco. Esses dias eu fiz uma postagem sobre esse documentário que eu achei fantástico, com a história desse cara, né? Ele é um dos criadores do Pat Adams. Ele tem vários, um roteirista, né? Muito legal. Tem filmes dele que ele fez aquela fortuna toda por conta disso. Cara, é incrível, é genial. E teve essa sacada de... Mas eu gosto bem, particularmente daquela parte que começa a falar do coração, que os cientistas começam a falar do coração. O coração tem mais neurônios do que o cérebro. Isso já saiu, né, na revista Life, Nature, há um tempo atrás, uns 2 anos atrás. Descobriram que tem mais neurônios no coração. Aí esses caras estão percebendo que o coração manda mais informações para o corpo do que o cérebro. Ou seja, que o cérebro não é o boss. Né? É uma coisa que a gente inventou, olhou, porque a gente falou, não, a razão é que manda. Não é a razão que manda. E no fundo a gente sabe que não é mesmo, né? A gente pede rapidamente. Mas ter cientificamente essas provas ajuda bastante.
né? Porque lá eles falam, são cientistas de grandes universidades falando que o coração ela é a porta, ele tem uma porta que está conectada com o todo, energeticamente, eles provam cientificamente isso, né? Então, que as emoções. Então, ele consegue ter essa conversa com o fora aqui o dentro, e que talvez seja por isso que ele fala para a gente, não é isso aqui, vamos para lá. Não é isso aqui, vamos para lá. Talvez esse seja uma caixa de ressonância de vários outros corações, ou da emoção do planeta, ou de outros seres, de outros seres humanos. Quem sabe que é o que toca o coração, né? Sabe, experimenta muito bem quando se apaixona por alguém, e alguém se apaixona de volta. Ele sabe que é o coração que está falando, né? Isso, experimenta isso. Mas aquela magia que acontece naquele momento, imagina se aquela magia é expandida para todo o resto. Né? Para o coração da cidade, coração da sociedade, coração de um país, coração da natureza, que nosso coração está ligado com essas inteligências todas. É por isso que dá para a gente seguir. E qual é o segredo disso? É muito esforço racional? Ai, então como é que eu vou fazer que eu vou ter que ler? Não, esquece, desliga o cérebro. Sente, né? Relaxa, faz uma pausa, vai para o vestiário. Né? Faz uma pausa no primeiro tempo, porque graças a Deus é o primeiro tempo, tem mais um inteiro para você viver. Faz a pausa e pergunta para o coração. Escuta o coração. Mas isso tem gente que está tão acelerada que é difícil, não dá um medo. Não escuta o coração. Vai naquela situação que você não tenta aprender a escutar o coração. Vai para uma situação que você escutou sem estar aprendendo. Relembra as situações, relembra momentos que teu coração te chamou e você falou, atendeu e se deu bem. Todo mundo tem um momento como esse. Nem que seja para romântico afetivo. Mas todo mundo teve. Algum momento que a gente fez uma chamada, você ouviu uma vozinha sua, um desejo seu, e se deu muito bem. Tenta voltar para lá e fala assim, o que foi que você fez que aquilo aconteceu? Imita. A gente não sabe, você não sabe aprender, cola. Cola de si mesmo, entendeu? Você já aconteceu com você sem você se dar conta. Mas é importante uma pausa, essa mudança de era, ou a gente consegue usar esse artifício, imagina, se você gosta de futebol, um voleibol, ou qualquer esporte, imagina ter que jogar 90 minutos direto, sem uma pausa. Nós estamos jogando 90 minutos, 90 dias, 90 meses, né? Graças a Deus, não 90 anos, sem uma pausa. Nós estamos fazendo isso. Imagina se 90 minutos não dá, acelerados, imagina fazendo a velocidade que a gente está. E a gente está acelerado. Imagina o impacto disso para nossas crianças. O impacto disso nas nossas relações em casa, com cônjuges, né? Ou parceiros e parceiras. O impacto disso com os moradores em volta, com nossos vizinhos. Não tem, né? Você não tem tempo de ter relação com o teu vizinho. Quem tem mais tempo em grandes cidades? No interior tem. Então, o momento da pausa é bem importante. A gente está nesse momento. Então, aproveitar essa oportunidade, quem pode, a gente não. Nós privilegiados podemos. Tem gente que não pode, está tendo que sair lá fora, se arriscar para poder ter comida no prato dos filhos agora. Então, não sabe se traz comida ou se traz vírus. Né? E está trazendo os dois, né? Quando traz. Né? Então, quem tem privilégio de fazer essa mudança, somos nós. Né? E isso é uma boa notícia, não é uma coisa que a gente tem que. É uma boa notícia, a nossa qualidade de vida vai melhorar muito. E a gente não tinha tempo de parar para reavaliar. Agora a gente tem. Eu acho que tem muito sentido, tem muito sentido. Edgar, a gente está caminhando aqui para o fim da nossa conversa, cara. Antes de pedir o livro e uma música, eu só queria trazer um outro assunto que eu acho que eu queria te ouvir, porque essa é uma força. Você trabalha muito com jovem, cara, e essa parte final que eu queria aqui. Eu ouvi também, nesse material de pesquisa que eu estava fazendo sobre você, alguma coisa que você falou, que acho que, sei lá, acho que mais de 40% da população brasileira, do mundo de uma maneira geral, mas acho que você trouxe os números do Brasil, 45%, alguma coisa assim, é de jovem, de 13 a 29, algo assim, né? E que no auge ali da pandemia, o governo foi buscando solução para isso, para aquilo, mas se ouviu muito pouco jovem, né? Como força de buscar a solução, né? E você trabalha muito com jovens, né? Então, eu queria um olhar seu sobre essa nova geração, porque eu penso, isso é uma coisa minha, eu sinto, né? Também, muito mais no campo intuitivo e também sentindo muita coisa, que tem coisa muito legal nos jovens. Por exemplo, a gente está falando muito mais de compartilhamento. Eu observo, ainda que pese também muitos problemas que essa juventude tem em outras questões, mas assim, eles têm um olhar muito mais no ser do que ter, né? Eu sinto isso, um certo movimento que vem dessa geração e que está querendo propor, né? E nós fomos jovens lá atrás. Também você sabe a força que você evoca quando você tem aquela idade, né? Enfim, então eu queria um olhar seu sobre essa juventude. E se isso te traz esperança, cara, se você acha que essa mudança, talvez essa nova geração, ela já vem mais
pausada, já que estamos falando de pausa aqui também, ela não precisa necessariamente tirar um sabático de 1, 2 anos, ela pode tirar 2 meses, 1 mês, 1 semana, ela vai lidando, vai trocando de empregos, não é mais emprego, agora é trabalho, né? Emprego é não, eu sou fruto dessa geração. Então fala um pouquinho sobre os jovens, cara, para aí sim a gente encerrar aqui o nosso papo, cara. Tá bom, é melhor, ainda bem que você deixou para o final, porque é a melhor parte que tem. Eu não acredito que a gente vai conseguir fazer essa virada que a gente está falando aqui agora, como sociedade. Nós adultos, não. A gente fala para tentar, mas a gente está com essa historinha muito poderosa para a gente gente está muito apegado nela, né? Principalmente quem conseguiu vencer nela, não quer abrir mão, né? Largar de um galho para pegar um outro galho incerto, né? Um galho que pelo menos está mais ou menos, pode estar quebrando, mas ainda posso me agarrar para soltar no ar e tentar achar outra, a gente não faz. Mas os jovens vão. A natureza é muito sábia, né? A natureza em qualquer lugar, ela pressente o que está vindo e prepara as próximas gerações para verem diferente. Não é à toa que os adolescentes estão sempre já bem prontos para questionar os pais, mexer com a sociedade, né? Biológico, né? No começo é herói, depois vira horror. Então já vem para questionamento, para poder olhar o que precisa melhorar. A natureza já nos programou, a todos os seus outros seres também, para ficar melhor do que os que vieram antes. Né? E os jovens, né? Adolescentes, na verdade, as crianças já, né? Quando a gente fala jovens, é universitário, não. Os adolescentes já são outros. Já nasce, né? Já vem é assim, outro algo DNA. E eu não gosto muito de ficar acreditando nessas coisas, não, viu? Mas eu observo, eu trabalho muito com eles. É uma outra geração. Assim, claro. Então, assim, para deixar bem claro, quem são os adolescentes que estão aí? Há 4 anos atrás, nossos adolescentes mesmo, 11, 12, 13, 14 anos de idade, ocuparam todas as escolas de São Paulo. Eles, não foi a União de Estudantes que organizou. Quem organizou? Quem deve ter adulto manipulando eles? Não tinha. Eles não deixavam entrar o pessoal político nas escolas. E foi saindo pelo WhatsApp. Ocupamos. Como assim? Ocupamos qualidade de ensino. Como fazia sentido para todo mundo, na pele, é quase uma questão gregária, animal. Eu também estou com uma escola, todas as escolas. A ponto de botar o governador, sentar com eles. Não vai ser assim. Todas foram para Paulista, fecharam e deixou nós todos extasiados. Né? Esses adolescentes ocuparam as ruas, todas as capitais dos Estados Unidos, contra as armas. Ninguém nos Estados Unidos tem coragem política contra as armas, porque é uma questão tão forte americana, você perde voto. O adolescente fala que não dá para ser, muda isso. Nós estamos sendo mortos nas nossas escolas, muda. Adolescentes, não eram universitários, eram teenagers, high school, 11, 12, 13, 14, 15 anos de idade. Adolescentes estão ocupando as ruas de Hong Kong contra a China. E ninguém tem coragem com a China. Os adolescentes estão fazendo isso. Adolescentes chilenos estão ocupando os metrôs da Chile, tudo um atrás do outro. Né? Para mim, está vindo uma nova... Isso percebe que eu evitei falar da Greta, mas vou falar da Greta. A Greta, sim, né, sim. com 14 anos de idade, fez aquele show no mundo, e hoje em dia tem 4 milhões de jovens europeus que ficam toda sexta-feira fazendo greve, no mundo, seguindo esse mesmo movimento. A gente ainda tem essa história, nós como adultos e como outro mindset, o que a gente faz? A gente pega a Greta, pega um símbolo, pega o herói, a gente tem a cultura do herói, né? Pega o herói, bota na capa de tudo quanto é lugar. Mas ela não é ela. É um monte. Você vê que adolescente não fica muito seguindo um ao outro. São milhões de adolescentes no mundo inteiro e são mais de 50% do planeta tem menos de 29 anos de idade e no Brasil são 42% tem de 0 a 29 anos de idade. Então é quase a metade do Brasil. E todo esse pessoal a gente trata como, na nossa cabeça, a criança não é, não pode, não tem, não merece, não pertence, né? Não faz parte. Ela vai ser, depois você cresce, estuda, melhora, ganha dinheiro, se forma, ganha dinheiro, aí você vai ser alguém. Você tem que ter um poder econômico, um poder de ação. Você vai para ser alguém. Só que eles estão fazendo um show na gente. É só olhar para o que eles estão fazendo no mundo. Eles estão fazendo uma grande virada. A gente olha para as crianças e adolescentes hoje como a gente olhava, ou como nossas gerações passadas olhavam para as mulheres. Não são nada, não podem nada. Ou para os negros e negras. Não somos nada, não podemos nada. E depois tomam um susto da virada que eles dão. Para mim, a próxima virada são eles. Agora quero fechar com isso. Agora a gente tem um dever, assim, eles vão fazer a virada que a sociedade precisa fazer. Se a gente deixar, eles vão fazer essa virada que a gente não consegue fazer. Eles vão desacelerar o carro, vão fazer o menor sentido. A gente está indo em direção, a gente já sabe, todo mundo já sabe que estamos indo em direção ao muro, estamos destruindo tudo, não vai ter para todo mundo. A humanidade não vai acabar, alguns poucos vão sobreviver, né, para a situação que vai estar. Mas vai ter que ter muito recurso, né, não vai ser para qualquer um, para todos nós. Então, a gente está indo para esse muro com muita velocidade. As crianças vão parar isso. Não sei como. Mas elas estão parando em muitas coisas. E nelas mesmas elas já pararam. Diversidade está feito, gênero está feito,
Já é, dependente dos pais. Ih, pai, tá viajando. Elas nem discutem com a gente. Elas vão marchar na rua. Elas ignoram a gente. Falam, não, esse cara não sabe de nada. E estão construindo outro mundo que vai acabar a geração deles. Esse pacto já está feito entre eles internacionalmente. Tá? Agora eles podem fazer uma virada que consegue salvar a Amazônia, consegue salvar o Pantanal, consegue salvar jovens negros da periferia, consegue salvar mulheres, né, a violência, as nossas mulheres da nossa violência, patriarcado. Talvez eles consigam virar esses jogos, esses venenos que a gente deixou, rapidamente. Mas para isso acontecer, foi o que me fez fazer o sabático, né, e entender isso no sabático, assim, não é justo que as nossas crianças e adolescentes tenham que fazer isso imitando a gente. Elas têm um outro mindset do que é certo e do que é errado. Mas o modo de fazer ainda é copiado. Os primatas copiam uns aos outros. Então, como é que eles vão fazer isso? Reivindicando, marchando, fazendo greve, combate, luta e sacrifício. Uma dessas. Não é justo que as nossas crianças tenham que se sacrificar, lutar, guerrear, fazer greve, combater e marchar para que isso mude. Né? Então, o meu trabalho tem sido para como é que eu posso... É o mesmo trabalho do italiano da vida bela. Como é que a gente pode, no mínimo, já que eu não sei como mudar o mundo, você não sabe, nossas universidades não sabem, nossos políticos não sabem como salvar a biosfera. Nossas crianças, vai ficar para elas. Elas não sabem, vão aprender. Agora, no mínimo, a gente tem que deixar para elas um legado. E para mim é o brincar. Isso que o Brasil tem como assim, é um nicho disso. O que a gente faz no carnaval, aquela magia, aquele encantamento que faz preto, branco, gordo, rico, pobre, pular, rir, divertir todo mundo junto, esquecer por um tempo que tem essa diversidade toda, aquela magia que se instaura, aquela qualidade que tem no nosso futebol, que encanta o mundo inteiro, não é o futebol, é o nosso futebol, aquela alegria, aquela magia, aquele swing, nós podemos exportar. Nosso abraço a gente pode exportar. Nós somos muito carinhosos, mas muito violentos também, né? A gente, as duas coisas. A gente mata muito mais que muitos lugares do mundo, mata muito mais que guerras. Mas tem um amor aí nessa contradição. O que a gente pode doar para nossas crianças, para crianças do mundo inteiro, é esse ambiente do brincar. Gincana de cidade inteira só tem no Brasil, não tem em nenhum lugar do mundo. Então, a experiência de uma sociedade inteira brincando e criando missões impossíveis, a gente pode exportar. Então, o que aconteceria se a gente contasse, se a gente desse para nossas crianças uma ferramenta, falasse para eles assim, olha, vocês vão mudar o mundo muito rapidamente e vão fazer isso brincando, se divertindo. Vai ser uma grande jornada épica. Né? E para isso são 4 coisinhas que a gente tem que dar para eles, que é o que eu tenho que dar para eles, né? Na minha fórmula. Eu tenho que contar para eles uma história, fazer um impulso para eles, que eu transformo a ideia do sofrer, do sacrificar, do lutar, né, que para mudar o mundo precisa ser dor, para a ideia de uma jornada épica. Vai ser uma jornada, vai exigir, vai ser cansativo, mas vai ser épico, vai ser divertido, vai ser aventuroso. Mudar a energia, mudar o mindset. A ideia da escassez, não tem o suficiente, precisa ter muito dinheiro, precisa ter recursos, para a ideia da abundância. Né? O planeta inteiro dá muita abundância. A ideia do mito do herói, de quem vai salvar a gente é uma Greta, ou um Bolsonaro, ou o que for, e não é o herói, mas é a comunidade. O herói não é o indivíduo, mas é a comunidade. Yes, we can. A gente vai mudar isso. É muito forte. Né? E falei 3, né? Qual que eu estou esquecendo? Daqui a pouco eu já vou lembrar da 4ª. É do herói, abundância, escassez e a ideia que pode ser divertido. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida Bom, nenhuma. Muito, muito legal, Edgar, muito legal. E esse encerramento até me lembrou do próprio livro que eu citei aqui no começo, do Charles Eisenstein, o Mundo Mais Bonito que os Nossos Corações Sabem Ser Possível. Se a gente contar uma nova história, tudo isso pode ser possível. E aí sim é uma marca do programa. Agora quero ouvir a sua indicação, né? Que livro que você compartilha, que você acha legal, quem está assistindo e ouvindo, e depois escolher uma música, cara, que encerra aqui a nossa versão podcast do 45. Eu ia inicialmente falar, que o primeiro que veio na cabeça, que eu gosto muito, que para esse momento é muito gostoso, é o Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino. Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino, é um cubano italiano incrível. E eles é livro de cabeceira, são historinhas de 1 página, 2 páginas, que você lê assim, uma por noite, ou por manhã, que você quiser, e é de chorar. E são metáforas lindas que fazem a gente pensar sobre a cidade, fazem a gente viajar um pouquinho mais. Né? Mas aí você falou com todo o Charles Eisenstein, que é um grande amigo, excelente, e esse livro é tudo a ver com o nosso assunto, o nosso papo. Tudo a ver. Então, eu indicaria esse do Charles Eisenstein, para quem quiser acompanhar o que a gente está falando aqui. Mas os dois são encantadores. Para quem lê pouco, e muito brasileiro lê pouco, né? Vai no Cidades Invisíveis.
Mas o de Charles também é bem pequeno, bem gostoso. E o do Charles tem uma Economia Sagrada também, que acho que é Economia Sagrada, que é muito legal também. Tem Economia Sagrada e lançou o último que ele lançou, chama Clima. Ah, que legal, isso eu não é bem legal de ver também. Clima não está em português, mas chama Clima. O Charles em português foi editado pela Palas Atenas. Que é incrível. O livro é lindíssimo e fala muito da teoria da escassez. E a música, Edgar, que a gente encerra, cara? Também a primeira que me veio, e depois, porque sempre a primeira é mais importante, tem a ver. Mas por que ela? Porque ela deve ter coisa melhor, tentei buscar, mas veio a do Caetano, o Índio, né? O índio descerá de uma estrela colorida e brilhante. Legal. E descerá numa velocidade estonteante. Mas tem algumas estrofes dela que me dão uma esperança incrível, assim. Acho que eu trago ela tem alguns momentos dela, porque ele usou essa metáfora do índio, mas eu acho que talvez para mim sejam nossas crianças, né? As crianças descerão, né, uma estrela colorida e brilhante, descerão numa estrela colorida e brilhante, e vão fazer isso numa velocidade estonteante. Aliás, já estão fazendo uma velocidade estonteante, a gente não está percebendo, né? Mas vai ter virão impávidos que nem Muhammad Ali. Imagina milhões de nossas crianças vindo impávidos com a potência de Muhammad Ali, né? Então, apaixonadamente como Bruce Lee, assim vai. Então, eu acho que a gente tem algo vindo por aí. E se você não conseguir fazer a mudança que você precisa fazer, se a pausa for impossível para você, quando elas vierem, acompanha. Quando elas vierem, bate palma. Quando elas vierem, apoiem. Viu? Porque é o futuro que vem aí e tem jeito sim, a gente não vai perder isso. Né? Nós nascemos para isso, né? Nós nascemos para evoluir. Né? E se a gente pegar a onda certa, a gente vira esse jogo. Que legal, e que legal te ouvir, porque eu compartilho muito do que você está dizendo aqui, não que eu te trouxe para compartilhar, mas assim, para justificar, mas isso também me enche um pouco de esperança, porque eu também acredito um pouco nessa mudança, e que bom que a gente acredita, porque, né, acho que esse momento que a gente está atravessando exige um pouco isso. Então foi muito legal esse papo, Edgar, queria muito te agradecer, cara, e valeu por aceitar aqui esse convite nessa manhã que a gente está gravando aqui, numa manhã de sábado. Muito obrigado, querido. Grande abraço. Obrigado, viu? Patrick. Uma delícia. Tamo junto. E o 45 do primeiro tempo, você já sabe, volta na próxima semana. Um abraço e até lá.